Queridos, hoje eu quero trazer uma ministração, uma palavra para a igreja. Que ela tem um tema de aprovados versus reprovados. Uma palavra que eu estou com muito temor de Deus de ministrar. Até estava lá atrás orando, falando com o Senhor. Pai, fala com a tua igreja. Que eu venha desaparecer e o Senhor venha aparecer. Que eu venha ser um vaso agora nesse momento que só o Senhor apareça, amém? Abra a tua Bíblia lá em Hebreus 7:25. Queridos, essa ministração, já vai conversar um pouco agora, ela tem muito versículo, é Bíblia. Primeiro faça assim, ó. Levanta a mão. Agora faça assim. Aperte o cinto. Porque Deus vai falar com você hoje, amém? Se prepara. Se prepara. Ela diz assim, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproxima-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. A palavra está falando de Jesus, portanto, Jesus é capaz de salvar definitivamente aquele que por meio dele se aproxima de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo quais devemos ser salvos. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Diversas vezes a gente pergunta para a igreja, eu já perguntei para pessoas, você é salvo? E as pessoas têm medo de dizer se é salvo ou não. Mas a palavra fala que somente se a gente crê, aqueles que por meio de Jesus se aproximar de Deus, definitivamente será salvo. E a Bíblia ela vem nos exortando sobre a salvação. Eu já disse aqui o que é a salvação. A gente ser salvo da ira de Deus, porque esse dia vai chegar. E eu trouxe algumas características de pessoas com atitudes reprovadas em Deus. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 6:9 diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Já está aí, injustos. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas. Sodomita significa na Bíblia qualquer prática sexual errada. Isso é, fora dos padrões divinos, conforme estabelecidos em Gênesis, Marcos e Êxodo. Depois você procura lá, Gênesis 2, 23, 24, Marcos 10, 6, do versículo 6 a 8 e Efésios. Continuando. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes. O que é maldizentes? Fala mal das outras pessoas. E como tem na igreja a pessoa que fala mal de outra pessoa o tempo todo, até dentro da igreja. Pessoas que defamam e levam a morte para outros por ficarem falando mal uns dos outros. Isso Deus reprova. Se você se encontra nessa condição, esse é o momento de despertar. Nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Assim diz 1 Coríntios 6, do 9 ao 10. Bora lá para Gálatas. Gálatas 5, 19 ao 21. Quando seguem os desejos da natureza humana,
Os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, ato sexual fora do casamento. Queridos, casamento é uma dádiva de Deus e é para ter dentro do casamento. Impurezas, pensamentos impuros. Quanto tem pessoa dentro da igreja que só pensa besteira? No conversar é besteira. Pensamentos impuros. Isso Deus reprova. Sexualidade, continuando o versículo Gálatas. Idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia. Discórdia significa falta de acordo, desacordo, desentendimento, desavença. Deus abomina. E como nesses últimos dias nós temos visto tanta pessoa dentro da igreja brigando, dentro das suas casas brigando por falta de entendimento. E chegando como pessoa, se Deus estivesse aprovando, Deus não aprova, acorda. Deus não aprova. Continuando o versículo, ciúmes, acessos de raiva. O que tem te tirado do sério nesses dias? O que mais tem me incomodado nesses dias tem pessoas que acabam de sair de um culto abençoado e não guarda o coração, chega dentro das suas casas ou até mesmo aqui dentro da igreja e perde o culto por falta de controlar a raiva. A palavra fala: ireis, mas não pequeis. Jesus se irou. Jesus, ele entrou no templo quando diversas pessoas estavam vendendo, os cambistas vendendo dentro do templo. Ele quebrou tudo, mas não pecou. O que tem saído da tua boca nesses dias, na hora da raiva, na hora do excesso de raiva? Qual tem sido a fonte que tem saído da tua boca nesses dias, dentro da tua casa, no teu trabalho, no sua escola, faculdade, para os teus vizinhos? Qual que é o teu testemunho? Deus me pegou. Eu tive que rever algumas coisas que tinham acontecido durante essa semana. Pedir perdão. Divisões. Dissensões, divisões. Divisões significa, irmãos, lá em 1 Coríntios 3, 1 e 9, diz assim: irmãos, quando estive com vocês, não pude lhe falar como pessoas espirituais, mas como pertencentes a este mundo, ou fossem crianças em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos a recebê-lo. E ainda não estão, porque ainda são descontrolados por sua natureza humana. Têm ciúmes uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Quando um de vocês diz: eu sigo Paulo, outro diz: eu sigo Apolo, não está agindo exatamente como pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês virão a crer. Cada um de nós faz um trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Não importa quem planta ou quem rega, mas assim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalha para o mesmo fim, e ambos serão recompensados pelo seu árduo trabalho.
pois nós somos colaboradores de Deus. E vocês são lavouras de Deus, edificando a Deus. Queridos, como tem divisão. E hoje eu quero falar para o povo de Cristo. Eu quero falar para a igreja de Deus. Como tem divisão dentro da igreja. Porque a Raquel é mais bonita, Marcelo é feio. Então eu vou ficar do lado dela. Queridos, aqui é Paulo falando para uma igreja dividida. Como tem divisão dentro do povo de Deus, dentro do corpo de Cristo, de pessoas que até não congregam no mesmo lugar, mas não se trata de placa, se trata de causa. Como tem igrejas divididas nesse dia, porque eu vou na roupa, eu não posso ir na assembleia. Porque eu vou na roupa, eu não posso ir na universal, porque eu sou mais santa. Ou sou mais santo. Divisões dentro do povo de Cristo, dentro do povo de Deus, dentro do corpo de Cristo. Isso o Senhor reprova. O Senhor reprova. Não se trata de casa, isso aqui vai passar. No céu não vai ter placa de... Não vai ter placa. Não é porque tem um culto na casa da Raquel que é de um jeito, que na casa da Roseli é de outro, que o da Roseli é melhor. Não existe. Cada um tem uma função no corpo. Não importa também se você chamou para a igreja, a pessoa não foi. Foi uma semente. Outro chamou e ela foi. Outra semente, uns plantam, outros regam, outros colhem, não importa. Nós trabalhamos para Deus. Nós não trabalhamos por placa de igreja. Semeie. Cansei de chamar o povo, filho, quantas vezes você foi chamado para uma casa? Quantas vezes as pessoas nos cansam? Eu olhando para mim, há uns dias atrás, eu estava falando, gente, se uma pessoa não tivesse me chamado tanto, talvez eu não estaria aqui hoje. Então não se canse, semeie. Não importa se não vai vir no tempo certo, essa semente ela vai crescer. Não importa se não vem aqui, nós trabalhamos para Deus, não é para essa igreja. Semeie no corpo de Cristo. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Seja quem Deus te chamou para ser. Inveja, que não tem ninguém não, tenho certeza. Bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes. Quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Querido, se você pratica uma coisa dessa, realmente você tem que ter medo de dizer se você é salvo. Realmente. Se você pratica, deixe hoje. Nunca é tarde. Hoje é o dia de deixar. Pera. Eu separei uma outra palavra que eu ia ministrar. Vou achar ela aqui. Eu ia falar, guarda o teu coração, seria a ministração de hoje. Mas hoje o Senhor, Ele falou, não sou eu, que não é você que manda, sou eu que decido. Quem usa sou eu. A palavra é minha, não é tua. Diminui que eu quero crescer. E é assim que nós somos chamados para ser. É Ele que manda, é Ele que decide, é Ele que... Ambições egoístas. Ambições egoístas. Pois onde há inveja e a ambição egoísta, também há confusão. Queridos, em Tiago 3,16 diz assim: pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Queridos, se você está tendo ambição egoísta, inveja, pode ter certeza que onde você pisar vai ter problema. Então confessa hoje. Eu tive que confessar muito. Teve um dia na minha caminhada cristã, eu já me cuidava de um ministério de louvor. Eu já cuidava de jovens. E eu comecei a ter inveja de uma outra menina. Enquanto eu não confessei isso para Deus,
É melhor você confessar a tentação do que pecado. E se você não confessa a tentação, você vai cair no pecado. Confessa para Deus. Mentira. Provérbios 12:22 diz assim: os lábios mentirosos são detestáveis para o Senhor, mas quem diz a verdade lhe trazem alegria. Da mesma fonte, ela não brota águas amargas e águas doces. Ou é uma ou é outra. Não tem meio termo. O que tem saído das nossas bocas nesses dias? Tem pessoas que mentem tanto que ela mesma acredita na mentira. Cuidado. 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 Outro pecado, rebeldia. Samuel 15:23 diz assim: a rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. É persistir no erro. É um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, Ele rejeitou você como rei. Aqui era o profeta Samuel falando a Saul. O Senhor ele já estava dando direcionamento a Saul. E Saul caminhou por sua própria vontade na tua rebeldia. E o Senhor falava para Saul: Saul, faça assim. E Saul, por rebeldia, fazia as tuas vontades. E o profeta Samuel falou para ele que era tão grave quanto a feitiçaria e a rebeldia. Era persistir num erro tão grave quanto adorar ídolos. Imagina. Eu sou rebelde, mas não sou idólatra. Mentira. É tão grave quanto. Eu até posso ser rebelde, porque tem muitas pessoas que batem no peito para falar isso. Eu tenho meu momento de rebeldia. Queridos, acorda. Deus detesta a feitiçaria. E a Bíblia diz que a rebeldia é igualmente ruim. Quantas vezes queremos falar as coisas do nosso jeito e não nos submetemos a Deus? Achamos que sabemos e que é melhor nos afastarmos dos caminhos de Deus. Mas isso é uma armadilha mortal que só traz problema. Procure fazer a vontade de Deus. Procure fazer a vontade de Deus. Cuidado, cuidado com a rebeldia. Deus ele não é cruel. Ele não se agrada das atitudes, porque faz mal para nós e para as pessoas ao nosso redor. Deus quer o nosso bem. Ele sempre fica feliz quando nos arrependemos de nossos pecados e sempre está pronto a perdoar. Pronto a perdoar. O problema é que o nosso pecado ele não para em nós. O nosso pecado ele tem uma geografia toda que é danificada devido a ele. O nosso pecado e a nossa falta de pedir perdão a Deus causa desgraça para toda uma geografia a qual eu estou adentrada. E muitas pessoas dizem assim: Satanás está me acusando. Como diferenciar a acusação de Satanás e a reprovação do Espírito? A acusação de Satanás nunca é clara e nítida. Nunca.
É Satanás que está te acusando? Ou é o Espírito que está te repreendendo? Enquanto a revelação de Deus distintamente coloca o seu pecado diante de você, e esse é o problema. Queridos, há um tempo atrás, eu ministrei nesse altar que eu tinha tido um sonho. Que Deus estava alertando as pessoas dessa igreja. Que o diabo ia calar a voz de adoradores, voz de intercessores. Só que muitas vezes nós recebemos as coisas aqui, nós vamos para casa e esquecemos do que Deus está falando com a gente. E nós tivemos percas terríveis esses dias, percas dolorosas, por falta de ouvir aquilo que Deus está falando. Nós tivemos perca que, se dependesse da gente, a gente estaria correndo atrás agora, mas não depende de nós. De pessoas que somam nessa casa por falta de ouvir a voz de Deus, por falta de ouvir aquilo que está sendo direcionado não só no altar, mas por qualquer pessoa que chega em você e fala: Deus está te falando. E você for no seu quarto, isso for real. Se você examinar as escrituras, isso é real. Queridos, a realidade está aqui, nas escrituras. Deus, Ele fala conosco no secreto. Deus fala conosco na igreja. Nós tivemos percas terríveis de pessoas que foram avisadas. A acusação de Satanás, ela nunca vem clara, mas antes ela sussurra até você se sentir grandemente e ser afligido. Até você se sentir demais. Eu ministrei também cuidado com os sussurros, cuidado com as sugestões do diabo. São dias difíceis, são dias de distrações malignas. São dias que o diabo está lançando pratos para a igreja cair. Não é só essa igreja, é várias igrejas. Sabe por quê? Porque o diabo, ele quer povoar o inferno, mas nós precisamos povoar o céu. Só que se nós não nos posicionarmos com quem são as pessoas que vão olhar para nós e falar: realmente é filho de Deus ali. Ali vai um filho santo. Amém. Essas são as características do reprovado por Deus. Se alguma dessa característica de Gálatas 5, depois você examina na tua casa, é uma fonte maravilhosa. É um recado de Deus para esse tempo. Examine as escrituras. Nós falamos direto: não confia a tua salvação na mão de ninguém, na mão de um pastor, na mão de ninguém. É preciosa demais. Demais. Examine. Venha para a igreja, traga um caderno. Venha para a igreja, examine as escrituras. Não saia daqui com achismo. Eu achei, não examinei. Examine. A palavra, ela não foi feita para ser lida, foi feita para ser examinada. Agora eu quero falar das características do salvo, minha e sua, em nome de Jesus. O amor, ele é a primeira e grande característica dos verdadeiros filhos de Deus. O amor é o amor. Como está o teu coração? Como está o teu coração? É a primeira e maior, porque foi por amor que Jesus se doou. Foi por amor que Deus deu seu Filho unigênito. Por amor a mim e a você. Essa é a maior característica. Gálatas 5, 22, continuando. Mas o Espírito produz esses frutos: amor, João 13 diz assim, 35. João 13, 35 diz: seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são
somos discípulos, e eu ouvi o Flávio falando sobre isso. Teu amor pelo teu irmão vai provar que você é discípulo de Jesus. Porque é para ele que você tem que olhar, não é para o pastor. É para ele que você tem que olhar, não é para o teu vizinho. É para ele que você tem que olhar, não é para o teu marido. É para Jesus. Alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses são os frutos do salvo. Esse. E o domínio próprio está sendo difícil esses dias. Como a gente tem saído de si por excesso de raiva, falta de domínio próprio. Se eu deixei de ter domínio e passei para raiva, frutos da carne. Tive domínio próprio, frutos do Espírito. Dá a face quando alguém está batendo na outra. Sermão, em vez de dar sermão. Porque muitas vezes a gente perde pessoas porque a gente quer dar sermão. Seja a mão, meu filho. Seja a mão, minha filha. Levante o caído. Liberte. Através do nome de Jesus. Desprenda, não prenda pessoas a você. Você não foi chamado para isso. É só amigo do noivo. O noivo é Cristo, é dele a pessoa. Se desprenda de pessoas. Não olhe para ninguém. Porque se eu olhar para outra pessoa eu caio. Se eu olhar para Cristo eu vejo o quanto eu mereço. O quanto eu preciso melhorar. Porque quando eu olho para os outros eu falo, poxa, nossa, eu sou melhor. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que permanecem em Cristo Jesus crucificam as suas paixões e desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Não tem como ser só na igreja. Porque eu prego na igreja, eu sou espiritual lá. Em casa só o Senhor sabe. Tem muita gente camuflado e eu vou falar disso. Muita gente camuflado. E nós precisamos tomar cuidado para nós não estarmos nos camuflando nesses dias. Intencionalmente. Querendo fazer parte de um certo tipo de pessoa. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas. Não nos tornemos orgulhosos, provocando a inveja uns dos outros. Uma coisa é certa, se eu não sigo o Espírito, já sou orgulhoso e provoco inveja nos outros. Certo? E eu quero falar mais algumas características e eu vou falar rápido. O verdadeiro cristão, ele obedece a palavra de Deus com prazer. Com prazer. Não é porque alguém está falando que você tem que fazer, que você vai fazer, que você não tem que fazer nada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. João 14, 21. Parte A. Você ama o Senhor? Guarda os mandamentos dele. Esse ama o Senhor. Segundo, o verdadeiro cristão não esconde a sua identidade, não vive camuflado, porque é verdadeiro. Um pouco depois, se aproximando os que estavam ali de pé, disseram a Ceifas, que era Pedro: certamente tu também é um deles, pois mesmo tua maneira de falar te deleta. Mateus 26, 73 está dizendo sobre quando foi a crucificação de Jesus. Pedro, ele caminhava como Jesus. Ele falava como Jesus.
Ele se vestia como Jesus. Ele tinha a aparência de Cristo. Mas na hora da cruz ele correu. Na hora da cruz ele se camuflou. Porque muitas vezes eu quero lá as altas pregações, as multiplicações de Cristo. Mas na hora de carregar a cruz com Cristo, eu me camuflo. Eu me escondo. Pedro foi um cara que ele andou com Jesus. Ele é um dos 12 que eu mais fico impactada, porque Pedro, ele era uma pessoa curiosa. Pedro, ele fazia o que os outros não faziam. E ele queria estar onde os outros não queriam, não tinha coragem, ele era corajoso. Só que na hora de carregar a cruz com Cristo, ele se camuflou. Ele quis as multidões, as multiplicações. Quantas vezes nós fazemos isso? Sabe? Eu quero que Deus multiplique, que o Senhor faça isso, mas na hora de carregar a cruz eu me camuflo. Não, eu não sou igual não. O Senhor, Ele até me dá uma porta de emprego, chega no trabalho, eu tô camuflada. Mas não foi o Senhor que abriu, infeliz. A porta não foi a porta que você subiu ao monte muitas vezes para pedir. Aí chega no trabalho, em vez de você ser cristão, você se camufla. Porque é pesado demais a cruz para me carregar. É pesado demais renunciar às minhas vontades, renunciar a palavra da minha boca, renunciar a rodinha de pessoas ali, ó, descoladas. O verdadeiro cristão ama e cuida da sua família. Timóteo 5:8 diz assim: se hoje você diz, quero ser um crente de verdade, e não cuida da sua família, saiba que até o momento tem sido pior de um incrédulo. Sabe por quê? Porque a tua primeira igreja é a tua casa. Eu vejo diversas pessoas falando: eu preciso servir na obra, e larga os filhos em casa. Porque aí eu ensino na igreja e o mundo ensina o meu filho. Eu prego na igreja e o mundo está pregando para minha esposa, para o meu esposo. Tua primeira igreja é a tua casa. Ame a tua casa. Ame os teus filhos, ame a tua esposa, ame o teu esposo. E coloque toda a tua devoção lá. Começa lá. Começa no quarto. Começa na refeição. Começa na oração que você faz com a tua família. Começa ensinando os teus filhos que a tua próxima geração, Deus é um Deus geracional. Nós costumamos falar isso também. Abraão, Isaac e Jacó. O verdadeiro cristão não se envergonha do Evangelho. Romanos 3, 23, 25. Romanos 10, 9 ao 10. 1 João 1, 9. Muitas pessoas neste mundo não compreendem o verdadeiro objetivo da mensagem do Evangelho. Não veem o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Que foi em seu favor, pois ainda não reconheceram os seus pecados contra Deus, queridos. É impossível caminhar com Deus sem confessar pecado a Ele. É impossível caminhar em dependências com Cristo. Confesse. Confesse a Ele. Confesse a Ele as suas limitações, as suas debilidades. Confesse as suas tentações, as suas provações. Confesse. Porque Ele é o libertador.
Ele não é acusador. Ele é protetor. Se precisar de alguma coisa, Ele vai repor. Confesse a Ele. Ele não vai te acusar, Ele vai te amar. E Ele está disposto a perdoar a qualquer momento. Quinto, o cristão verdadeiro, leva a sua cruz e segue a Cristo. Negar a si mesmo significa fazer o mesmo que Jesus fez. Renunciou o próprio poder divino, o poder de escapar da morte, e entregou a missão que o Pai o designou. Filipenses 2, 5, 8. Eu vou passar um vidinho rapidinho. Apaga as luzes, Marcelo, por favor. Filipenses 2, do 5 ao 8. Anota para você. Amém? Que vídeo lindo, eu amei, eu tinha que mostrar pra vocês. E esse vídeo ele apareceu pra mim hoje, olha como Deus é. Queridos, carrega a tua cruz. O verdadeiro cristão, ele leva a sua cruz. Tua cruz não é teu marido, não. Tua cruz não é teus filhos. O Senhor, Ele colocou algo sobre nós que nós podemos suportar, por mais que esteja doendo. Você acha que não foi pesado para Jesus carregar os nossos pecados, os nossos fardos, as nossas falhas que muitas vezes nós falamos até hoje? Muitas vezes nós envergonhamos o nome de Cristo por não querer carregar a cruz juntamente com Ele, que Ele já carregou. Queridos, todas as vezes que a cruz ela estiver muito pesada, o Senhor Ele coloca alguém para carregar junto com você. Foi assim com Jesus. Jesus, Ele teve uma ajuda para carregar a cruz juntamente com Ele, porque estava muito pesado. Mas você tem que saber qual que é o momento e quem é essa pessoa. Cuidado para não largar a tua cruz, para não deixar ela no caminho, porque essa cruz vai te fazer falta. Terá caminhos que você vai ter que passar, que essa cruz vai ser de extremamente importância para essa caminhada. Terá lugares
que você passará, que essa cruz ela trará a você muitos benefícios, muita história, muitas cicatrizes. Quando você encontrar Jesus no céu, você não vai achar diplomas com Ele. Você vai encontrar cicatrizes de uma vida de cruz, de uma vida de muita renúncia. Muita renúncia. Quando você tocar nas mãos de Cristo, vai ser a cicatriz dessa vida que você vai sentir. Não que você não tenha que estudar, estude mesmo, para benefício do corpo. O cristão verdadeiro deve viver uma vida de santidade. Eu vou acelerar. As principais características de quem é santo são as beneficências e a fidelidade a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. O cristão verdadeiro não se satisfaz com costumes e erros e maneiras de pensar e viver deste mundo. Romanos 12, 2 não diz que não devemos nos conformar com os padrões pecaminosos deste mundo. O cristão sincero não tem ídolos evangélicos. E a idolatria gospel é uma coisa real nesses dias. Às vezes eu idolatro o pastor, eu idolatro o discipulador, eu idolatro o irmão que canta lá. Vou falar nomes. Se vier aqui e tiver um monte de gente um em cima do outro, eu tenho que estar. Uma idolatria do inferno dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. O cristão verdadeiro não é exageradamente religioso. Mateus 8:31. A religião excessiva foi responsável pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. O cristão verdadeiro gosta de estudar a Bíblia e ir a uma escola bíblica. Quem aqui gosta de estudar a Bíblia? Eu aprendo, eu quero aprender do Criador. Eu quero estar próximo, a palavra ela me aproxima. A palavra ela me ensina, a palavra me exorta, a palavra me liberta, a palavra traz restauração, a palavra traz luz para a escuridão. É a palavra. E muitos de nós não gostamos de ler a palavra de Deus, eu não entendo. É todo dia que eu quero ler também, mas eu leio, porque é necessário. Não é todo dia que eu quero orar ajoelhada, mas eu deito e oro. Quem disse que tem que orar ajoelhado? Quem que inventou? Eu oro do jeito que eu quiser, o que importa é que eu ore. O cristão não se abala com qualquer notícia ou fica amedrontado com o fim do mundo e com a volta do Senhor Jesus. Quem ama a Deus não teme o juízo final. 1 João 4:16 ao 18, que diz assim: sabemos quando Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor, e quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. À medida que eu permaneço em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu. Quer confiança no dia do julgamento? Ande como Jesus andou. Tá com medo? Ande como Jesus andou. Você não vai ter medo. Cristão verdadeiro e sincero vê a necessidade de compartilhar, pregar a palavra de Deus e se mobilizar de forma para fazer isso. Uma vez salvo, o cristão verdadeiro sabe que praticar e anunciar todas as mensagens do Senhor Jesus, as boas novas de arrependimento pelos pecados e salvação. Atos 4, do 19 ao 20. Você procura ensinar alguém sobre a palavra? Ou eu que preciso ser ensinado? Tem procurado falar de Deus, falar do arrependimento, falar do amor de Jesus?
ou as pessoas têm que chegar em nós. Eu vou finalizar. Eu só quero colocar esse vídeo, que é extremamente curto, para vocês entenderem algo. Queridos, tem muitas pessoas que não têm acesso à palavra. E a palavra, ela é o maior tesouro para essas pessoas. E só que eu vejo pessoas nesses dias que nem a palavra traz à igreja. Nem caminhar com a Bíblia eu caminho. Eu não vou levar para o meu trabalho, senão vão me chamar de religioso. Queridos, nós temos uma liberdade de expressão a Deus que é maravilhosa, que muitas pessoas gostariam de ter e não têm. Esse é o momento de acordar. Acorda, igreja. Se você se envergonhar da palavra, como você ama Deus? Eu não levo na... Sabe qual que é a maior desculpa que eu vejo nesses dias? Eu não levo a palavra de Deus porque eu tenho a Bíblia no celular, queridos. Queridos, pelo amor de Jesus, pelo amor de Jesus. Se eu vou numa balada, o celular eu não posso esquecer, eu tenho que caminhar com ele. A bebida eu não posso esquecer, eu tenho que caminhar com ela. Eu venho à casa de Deus, eu não trago a palavra de Deus, porque muitas vezes as pessoas não podem saber que eu estou indo na igreja. Não seja camuflado. Os filhos de Deus devem buscar o crescimento espiritual. Deve. Só que se eu não trago a palavra para a casa de Deus, como será que está a minha Bíblia em casa? Será que eu valorizo mais um livro da faculdade do que a minha Bíblia? Eu pago R$700 num livro da faculdade, mas eu não pago R$70 uma Bíblia, porque é muito caro. Queridos, onde iremos? Onde o Evangelho chegou. Tudo certo? Tudo certo? Estão felizes comigo ainda? Dê uma risada. Antes de eu ministrar essa palavra, eu falei: Senhor, que o Senhor me cuide dos corações, que não se chateie comigo. Queridos, é um tempo de acordar, igreja. Acorda. Seja filho de Deus onde você for, onde você colocar a planta dos pés. Seja a luz quando a luz se apagar. Seja a voz de Deus quando a música calar. Que haja mover onde você colocar os teus pés. Seja a diferença num culto que não está movendo. Vai lá e faça, chame a presença de Deus para aquele lugar. Seja você a diferença que você quer buscar nos lugares, nos outros. Amém? Se coloquem de pé em nome de Jesus. Você consegue fazer uma oração comigo?
Fale com o Senhor agora nesse momento. Se o Senhor, Ele ministrou algo ao teu coração essa noite, se essa palavra ela chegou ao teu coração. O Senhor, Ele é o Deus que Ele manda palavras aos nossos corações como uma espada de dois gumes. Ele fere, mas Ele cicatriza como um bisturi. E o Senhor, Ele está alertando a igreja nesses dias. Ore, fale com Ele, fale: Senhor Jesus, ô Paizinho, Senhor, se eu tenho te reprovado, Pai, nas minhas atitudes, nas minhas ações, Pai, com muitos frutos da carne, com muitas obras da carne, Pai, gritando dentro de mim, Senhor, em nome de Jesus, eu confesso a Ti toda mentira, toda inveja, tudo aquilo que me distrai, tudo aquilo que me distancia, Senhor Jesus, do Teu propósito, daquilo que o Senhor me chamou para fazer. Pai, eu sou filha de Ti, eu sou filha salva, eu sou uma filha salva, e eu quero caminhar como filha salva. Eu quero caminhar, Senhor, com amabilidade, com alegria, com amor, ter domínio próprio em mim, Senhor Jesus. Ter a paz nesses dias difíceis que excede todo entendimento. Ter a paz diante dessa pandemia. Ter a paz diante do tanto tempo de morte, de tantas pessoas que muitas vezes nós perdemos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor,